Olá, alunos! Nessa aula, a gente irá ver resolução gráfica. Nas aulas anteriores, a gente viu como, a partir de uma situação-problema, montar um modelo matemático. Hoje veremos a resolução desses modelos. Não é a única forma de se resolver, mas é a primeira, a mais básica, e é a partir dela que a gente vai discutir outras soluções. Para começar, tem que entender que a resolução gráfica é uma técnica de resolução de problemas linear, que através das restrições técnicas, junto com as restrições de não negatividade, a gente define os possíveis valores de solução. A gente define uma região na qual estará a solução do problema. Mas antes de fazer isso, antes de definir a região solução e buscar a solução ótima, a gente precisa rever algumas coisas. Vocês estão acostumados com o plano cartesiano, mas eu preciso chamar a atenção ao seguinte. Se eu tenho no plano cartesiano, aqui, x igual a 2, 3, essa representação é a representação de um ponto. Esse ponto está aqui. É o ponto que tem valor 2 para x e 3 para y. Se eu tenho uma variável igual a um valor, que é esse caso aqui, y igual a 2, isso corresponde a uma reta. É a reta que corta o eixo y no valor 2. Qualquer ponto dessa reta terá o y igual a 2. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, x vale 1 e y vale 2. Se eu pegar esse ponto, x vale 3 e y vale 2. Quer dizer, qualquer ponto dessa reta tem a validade y igual a 2. Agora, uma terceira situação. Se eu tenho uma desigualdade, y maior ou igual a 2. Quando tenho uma desigualdade, eu tenho um semiplano. A reta divide o plano em duas partes. São dois semiplanos. Sempre que eu tiver uma desigualdade, ela corresponderá a um desses semiplanos. No caso aqui, y maior ou igual a 2. O que significa isso? Qualquer ponto dessa região aqui em cima, por exemplo, esse ponto aqui, eu tenho x igual a 1, y igual a 3. Se eu pegar esse ponto, eu vou ter x igual a 3 e y igual a 2. Quer dizer, qualquer ponto dessa reta ou acima dela, o y valerá maior ou igual a 2. Então, essas três situações que eu tenho, onde é definido, deixa eu apagar isso aqui, onde é definido um ponto, uma reta e um semiplano, é o que interessa para a gente. E é o que nós iremos usar na resolução do problema. Só um detalhe, eu fiz aqui y igual a 2. Se eu pegasse essa reta vertical, ela cortaria o eixo x no ponto 3, no valor 3. Então, essa reta é x igual a 3. Quer dizer, sempre que eu tenho uma variável igual a um valor, corresponde a uma reta. Bom, sabendo disso, nós podemos ir para o próximo slide. Aqui está pedindo para resolver o problema de programação linear. É o primeiro exemplo. Ele pede para minimizar o valor de z, 2x1 mais 3x2. Minimiza, geralmente é custo ou é perda. Então, aqui é um problema que envolve custo ou perda, que eu quero minimizar, quero reduzir o máximo possível. Depois a gente verá um exemplo de maximização, onde é para maximizar. Como aqui não está em uma situação problema, um contexto, eu estou usando z de forma genérica. As restrições desse problema são x1 mais x2 maior ou igual a 5, 5x1 com mais x2 maior ou igual a 10, x1 menor ou igual a 8, x1 maior que 0, x2 maior que 0.
essas duas últimas são as restrições de negatividade e as três primeiras são restrições técnicas. Bom, como eu disse, a solução ela se encontra numa região e cada uma das desigualdades corresponde a uma região. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar essas regiões. Para achar a região, a gente pega a desigualdade, troca por uma igualdade. Aí na equação vira uma equação. E definimos dois pontos pelos quais a reta passa. Então, aqui no primeiro caso, vai ser a reta 1, corresponde à primeira restrição, x1 mais x2 maior ou igual a 5. A gente troca a desigualdade por igualdade, fica x1 mais x2 igual a 5. Aí a gente tem que escolher dois pontos. Geralmente a gente pega 0 para x1 e 0 para x2. Escolhendo x1 igual a 0, aqui vai ser 0, vai ficar x2 igual a 5. Então, o primeiro ponto que eu tenho é 0 para x1 e 5 para x2, que nesse caso está aqui embaixo. Depois, se eu escolher x2 igual a 0, então essa parte aqui vale 0, vai ficar x1 igual a 5. Isso aí vai me dar o ponto 5, 0. Então, eu sei que a reta que corresponde à primeira equação é uma reta que passa por esses dois pontos, 0, 5 e 5, 0. A segunda equação. A segunda equação. 5x1 mais x2 maior ou igual a 10. Se eu pegar essa equação, pego o sinal de maior ou igual e troco por igual, vai ficar 5x1 mais x2 igual a 10. Aí, escolho dois valores para x1 e o outro para x2. Então, se eu escolher x1 igual a 0, a gente vai ter, aqui vai ser 0, vai ficar x2 igual a 10. Me dá esse ponto 0,10. E se eu escolher x2 igual a 0, aí aqui vai ficar 0. Então, x2 é 0, vai ficar x1 igual a 10. 5 está multiplicando, passa a dividi-lo. 10 dividido por 5 dá 2. Então, vai dar o ponto 0 para x2 e 2 para x1, que é esse ponto aqui. Aí, a terceira inequação, x1 menor ou igual a 8, troca por igual. Como a gente viu anteriormente, x igual a 8 é uma reta, nesse caso uma reta vertical, que corta o eixo x igual a 8. Tá? Aí tem as restrições de não negatividade, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, indicam que nossa solução está restrita ao primeiro quadrante. São valores positivos, não terá valores negativos, então fica tudo dentro do primeiro quadrante. Bom, tendo esses pontos pelos quais a reta passa e as desigualdades, a gente pode traçar o gráfico. Então, pegar aqui, reta x1, ponto 0,5 e 5,0, reta x2, reta 1, ponto 0,5 e 5,0, reta 2, 0,10 e 2,0, e a reta 3, que é vertical em x1. Se eu olhar essas retas, eu tenho que olhar combinado com a equação. Então, eu tenho aqui ponto 0,5 e 5,0. Aqui está o ponto 0,5, 0 para x1 e 5 para x2. E aqui tem o ponto, quase não está aparecendo, mas é 5 para x1 e 0 para x2. Deixa eu ver se eu consigo minimizar essa câmera. Não consigo tirar daqui. Bom, então é o seguinte. Pegando os pontos 0,5 e 5,0, eu tenho essa reta, que é a reta 1. E aí eu tenho que ver a questão da desigualdade.
porque desigualdade é um semiplano e, por enquanto, apenas o que eu tenho é a reta. Para analisar o semiplano, eu faço o seguinte: eu escolho um ponto e testo ele. Se der uma verdade, ele pertence ao plano. Se não der verdade, ele não pertence. O mais fácil é pegar x1 e x2 igual a zero. Pegar esse ponto aqui, 0, 0. Se eu pegar x1 e x2 iguais a zeros, eu vou ter 0 mais 0 maior ou igual a 5. 0 não é maior ou igual a 5. Então, não é uma verdade. Significa, esse ponto aqui, ele não pertence à solução dessa primeira equação. Então, essa solução, obrigatoriamente, estará desse lado da reta. Tá? Bom, feito isso com a primeira reta, faremos o mesmo com a segunda. Aí, na segunda reta, os pontos são 0 e 10, que está aqui, 0 para x1 e 10 para x2. 2 e 0, 2 para x1, está aqui, e 0 para x2. Então, tem esses dois pontos, traço a segunda reta, que é a reta 2. Aí, tenho que avaliar a inequação. Para avaliar a inequação, a gente pega um ponto, geralmente a origem, 0, 0, substitui no x1 e no x2. Então, se substituir aqui 0 e aqui 0, vai ficar 5 vezes 0, 0, com mais 0, vai dar 0. Não é maior ou igual a 10. Se não é maior ou igual a 10, significa que ele não pertence à solução. Então, o plano que essa reta define, ele está aqui à direita e um pouquinho acima. Tá? E aí, por fim, a gente analisa a terceira reta, que é uma vertical em x igual a 8. Ela está aqui, tá? Está cortando o eixo x no valor 8. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da câmera. Bom, sabendo disso, eu fico definindo... Bom, faltou uma coisa, peraí. X igual a 8. Isso aí é a reta, eu preciso saber a região. Para saber a região, são valores menores ou iguais a 8. Menor ou igual a 8 é qualquer valor à esquerda da reta. Então, para cá. Tá? Então, juntando essas informações, o que eu tinha? Na reta 1, eu tinha valores maiores ou iguais a essa reta. Tá à direita e acima. Na reta 2, também, à direita e acima. E na reta 3, à esquerda. Então, a região ela se compreende nessa parte que está sombreada, mais escura. Com esses quatro... bom, vamos lá. Deixa eu apagar antes. Então, a região ela está compreendida nessa região sombreada. Tá? E é aqui que vai estar a solução do problema. Bom, aí tem um teorema que ele diz o seguinte, que se eu tenho a região na qual estará a solução, um de seus vértices, um de seus pontos que a define, será a solução. E aí eu tenho 4 pontos. Tá? O primeiro ponto é o ponto 0,10, que está aqui, que eu chamei de P. O segundo ponto é um ponto Q, que eu não sei quais são os valores. O terceiro ponto está aqui embaixo, que é o 5,0, que ele veio daqui. E o quarto ponto é o ponto 0,8, que corta aqui o eixo X no valor 8. Esses 4 pontos eu chamei de P, Q, R e S. Então, pelo teorema que eu disse,
a solução estará em um desses pontos. Para saber qual deles, a gente testa. O que a gente faz? A gente pega a função objetivo. Deixa eu ver. Não, tudo bem. Pega a função objetivo e substitui os valores desses 4 pontos e vê qual deles dá o menor valor, porque a gente está querendo minimizar o valor de Z. Só que eu sei o valor de P, de R e de S. O de Q eu ainda não sei. Vou descobrir. Para descobrir, eu sei que esse ponto ele pertence à reta 2 e pertence à reta 1. Ele é o cruzamento dessas duas retas. Se eu sei que ele pertence a essas duas retas, eu posso montar uma inequação com elas. Então, eu vou pegar a inequação e montar um sistema. A reta 2, 5x2 mais x igual a 10, é a inequação, trocando o maior igual por igual. E a reta 1 é x1 mais x2 igual a 5. Pega a inequação e troca por igual, como fizemos anteriormente. Quer dizer, o ponto Q, ele pertence a essas duas retas. Ele tem que ser comum às duas retas. Por isso que, se resolver o sistema, eu encontro. Para resolver sistemas, o mais simples aqui é subtrair as equações. Por quê? Porque se eu subtrair as duas equações, aqui eu vou fazer x2 menos x2, vai dar 0. Então, como eu estou substituindo um valor por ele mesmo, vai dar 0, e aí 0 somado a qualquer outro valor, mantém o valor. Então, eu posso cortá-lo, ele pode desaparecer. Aí sobra 5x1 menos x. 5 menos 1 dá 4, que está aqui. Aqui se anulou, aqui faz 10 menos 5, dá 5. Então, a hora que eu pego o sistema e subtraio as duas equações, eu obtenho esse resultado, 4x1 igual a 5. Como o 4 está multiplicando, passa dividindo, vai dar x1 igual a 1,25. Substituindo x1 nessa equação aqui, eu substituo x1 por 1,25, que é o valor dele, está somando, passa e subtraindo, vai ficar 5 menos 1,25, o x2 vai ser 3,75. Aí está determinado o ponto Q, x1 1,25 e x2 3,75. Então, voltando, o que eu disse antes? Que se eu defino a região solução, a região na qual a solução se encontra, um dos seus extremos será a solução. Aí eu pego a função objetivo, que é z igual a 2x1 mais 3x2, lá do início do problema, e vou substituir nos pontos. Primeiro ponto P. Ponto P, os valores estão aqui, 5, 0 e 0,5, tá? Desculpa, falei besteira. Aquilo é o que definiu a reta. Deixa eu apagar aqui. O ponto P está aqui. Um minutinho. Aqui. Ponto P, 0, 10. Então, eu vou pegar o ponto P, vou pegar a função objetivo 2x1 mais 3x2 e vou substituir os valores. No lugar do x1 é 0. No lugar do x2 é 10. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 3 vezes 10, como está aqui. Você faz 2 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 10, 30, 0 mais 10 dá 30. Encontrei o primeiro valor para Z. E eu faço a mesma coisa com os outros pontos. Eu pego o ponto Q, ponto Q os valores são 1,25, 3,75, substituo, vai ficar 2 vezes 1,25,
mais 3,375, multiplicando e somando, dá 13,75. Esse é o valor Z que corresponde ao ponto Q. Mesma coisa com os próximos pontos. Primeiro ponto R. O ponto R é esse 5, 0. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 3 vezes 0. Vai dar 10 com mais 0 igual a 10. E aí, por fim, o último ponto que eu chamei de S. Ele está aqui, para mim está atrás da câmera, mas essa aqui é a reta x igual a 8. Então, o x1 é 8 e o x2 é 0. Então, substituir por 8 e 0. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 0 dá 0. 16 mais 0 dá 16. Bom, testei os 4 pontos. Se eu comparar, o de menor valor é o 10. Então, o ponto R é a solução, porque eu quero minimizar o valor de Z. Eu testei aqui o Z nos 4 pontos e o de menor valor é o 10. Então, esse 10 é a solução do problema. É o que está dizendo aqui. A solução ótima é o ponto Q, desculpa, é o ponto R, que os valores são 5 e 0, e o valor mínimo é 10 que encontramos aqui. Tá? O 10 ele está aqui. E aí estaria resolvido o problema. Tá? Essa é uma forma, mas não é a única. Para ver um outro resolver, vamos para o próximo item aqui. Ele fala que podemos atribuir valor para Z e traçar uma reta para a função objetivo. Então, eu peguei o mesmo gráfico da tela anterior, tá? E aí eu vou traçar não. Eu vou atribuir valor para Z e vou traçar uma reta que é da função objetivo, tá? A função objetivo é 2x1 mais 3x2. Se eu escolher para Z1 18, nós teremos 2x1 mais 3x2 igual a 18. Tá? E aí, com essa igualdade, eu posso calcular os pontos. Para calcular os pontos, geralmente atribui 0 para x1, 0 para x2. Precisa ser esses pontos? Não, mas são os mais simples. Então, se eu colocar para x1 0, aqui vai dar 0, vai ficar 3 vezes x2 igual a 18. O número que multiplicado por 3, que dá 18, é 6. Então, me dá o ponto 0,6. Quem não consegue fazer direto, pega o 3 dividindo, 18 dividido por 3 vai dar 6. Tá? O segundo ponto, eu pego x2 igual a 0. Então, se eu pegar x2 igual a 0, aqui vai ser 0, porque 3 vezes 0 é 0. Vai ficar 2x1 igual a 18. Ou eu passo o 2 dividindo, ou eu vejo que número vezes 2 que dá 18 é 9. Então, x1 vai ser 9 e x2 vai ser 0. Bom, com isso, eu tenho o seguinte. Eu peguei um teste para função objetivo, encontrei os 2 pontos. Com esses 2 pontos, eu traço a reta que seria a função objetivo. Primeiro ponto, 0,6, ele está aqui. E o segundo ponto, 9, 0. Ele está caindo aqui para mim atrás da câmera. Não dá para enxergar, mas estaria aqui. Tá? Tracei a reta. Essa é a primeira reta solução que eu encontrei. Atribuindo para Z o valor 18. O mesmo eu posso fazer com outros valores. Se eu fizer com o valor, por exemplo, Z igual a 12, ficará 2x1 mais 3x2 igual a 12. Pegando 0 para x1, vai ficar 3x2 igual a 12. 3 vezes 4 é 12. Então, é o ponto 0,4. Se eu pegar para x2, 0, vai ficar 3 vezes 0, vai dar 0. Vai sobrar 2x1 igual a 12. O número que multiplicado por 2 dá 12 é 6. Então, pegando x2 igual a 0, x1 dá 6.
Da mesma forma, eu posso pegar esses dois pontos e traçar a reta. Então, aqui vai ter primeiro ponto 0, 4, 0 para x1, 4 para x2, está aqui. E o segundo ponto, 6, 0, que está escondidinho aqui, ó. A reta vem descendo, ele fica aqui, corta o eixo x aqui, 6, 0. Traço outra reta, tá? E assim, dessa maneira, eu posso ir atribuindo valores para z e traçando retas que seriam correspondentes à função objetivo, tá? Mas se fizer isso aí e quiser fazer para todos os pontos, será muito trabalhoso. O que a gente faz? A gente analisa. Eu tracei a primeira reta, que estava aqui. Tracei a primeira reta que estava aqui e a segunda reta que estava aqui. Se eu comparar essas duas retas, eu vejo que elas são paralelas. E a cada valor de z que eu pegar, traçar, eu vou obter uma nova reta paralela. Se eu pegar z igual a 35, por exemplo, vai dar uma reta aqui em cima, tá? Vai dar uma reta que eu posso chutar aqui, só que não torta assim, paralela a já existente, tá? Então, eu posso ir traçando retas paralelas. Quer dizer, a solução vai ser uma reta paralela a essas duas que eu tracei, tá? Qual será? Aí você pensa o seguinte, que o que eu quero é minimizar o valor. Então, quanto menor for o x1, quanto menor for o x2, menor será o valor de z, tá? O z ele é obtido a partir de x1 e x2. Quanto menor esses valores, menor será o z. x1 e x2 menor possível é aproximá-lo do zero, aproximar da origem. Então, se eu tenho uma reta paralela, se eu tenho uma reta e sei que as outras são paralelas, eu não preciso ficar traçando. Basta o quê? Pegar a reta que eu escolhi, a primeira, e deslocá-la em direção à origem. Desloco em direção à origem porque o x1 e o x2 vão ficando menores a cada momento, então o z vai diminuindo. Então, pego a reta que eu encontrei e vou deslocando. Mas vou deslocando até quando? Eu desloco até o último ponto antes dela sair da região. Então, a minha região, solução, ela está delimitada aqui, ela está aqui dentro. Eu vou deslocar a reta procurando a origem e ela tem que ficar dentro dessa região. Se eu fizer isso, eu vou deslocando e vou cair nessa reta que está aparecendo aqui, ó. Opa, deixa eu marcar ela. Nessa reta aqui. Essa reta, ela passa no ponto R, que é 5 para x e 0 para y. Então, esse ponto R é o último ponto da região que tem uma reta paralela que passa por ele. Então, aí está a solução. Tá? A gente pode concluir que a cada valor de z obteremos uma reta paralela. Como queremos minimizar, devemos procurar a reta paralela que passa pela região e esteja mais próximo possível da região. Ixi, aqui está escrito errado. Esteja mais próximo possível da origem. Procedendo assim, chegaremos ao ponto 5, 0, que é o ponto R. Dessa forma, a solução será ótima. x1 igual a 5, x2 igual a 0. E o z mínimo, se substituir na função objetivo, então vai ficar 2 vezes 5 mais 3 vezes 0, que vai dar 10. É a mesma solução que a gente tinha encontrado anteriormente. E não é novidade, não é para se estranhar, por quê? São duas formas de se resolver e o resultado é o mesmo. Ok? Bom, agora podemos ir para um outro exemplo. Nesse outro exemplo, fala resolver o problema de programação linear é maximizar lucro
igual a 2x1 mais 3x2, sujeito a 4x1 mais 6x2 menor ou igual a 60, x1 mais x2 maior ou igual a 12, e a não negatividade, x1 e x2 maior ou igual a 0. Como a gente fez no exemplo anterior, primeiro eu tenho que pegar cada inequação, trocar o sinal, aqui no caso de menor ou igual, por uma igualdade, e definirmos os dois pontos pelo qual a reta passa. Fazendo isso, nós teremos reta 1, corresponde à primeira inequação, 4x1 mais 6x2 menor ou igual a 0, aqui fica, menor ou igual a 60, aqui fica igual a 60. A gente pega, escolhe dois valores, geralmente a gente escolhe 0, então se eu pegar x1 igual a 0, vai ficar 6x2 igual a 60, 6x2 igual a 60, o número vezes 6, que dá 60, é 10. Então, se o x1 for 0, o x2 é 10. O outro ponto, a gente pega x2 igual a 0, então aqui dá 0. Vai ficar 4x1 igual a 60. 4 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 4 dá 15. Ou, se preferir, que número vezes 4 que dá 60 é 15. Ponto 15, 0. Tá? Tem os dois pontos da primeira reta. Agora, dois pontos para a segunda reta. x1 mais x2 igual a 12, que veio da segunda desigualdade. A gente escolhendo x1 igual a 0, teremos x2 igual a 12 e x2 igual a 0. Vai sobrar x1 igual a 12. Então, nossos pontos para essa inequação, através dessa reta, será 0, 12 e 12, 0. Tá? Além das duas primeiras inequações, a gente tem a não negatividade, que faz com que a solução esteja no primeiro quadrante. Tá? Tenho condições de traçar o gráfico, então pego a reta 1, ponto 0,2 e 15, 0. A inequação é 4x1 mais 6x2 menor ou igual a 60. A reta 2, ponto 0,12 e 12, 0. A inequação x1 mais x2 igual a 12. Tá? O que eu tenho que analisar? Vamos ver a primeira ali. Ponto 0,10 e 15, 0. 0,10 é esse ponto, x1 vale 0 e o x2 vale 10. E o segundo ponto, 15, 0. 15, 0 está aqui. x1 vale 15 e o x2 vale 0. Inequação menor ou igual a 60. Então, eu pego um ponto para testar. Vou pegar o 0, 0. Se eu pegar e colocar 0, 0 aqui, 0, 0 em x1 e x2, vai ficar 4 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, é menor que 60. Então, x1, ele pertence à solução. Se a reta que eu estou vendo, a minha primeira reta, é essa, e a origem pertence à solução, significa que o semiplano que ele define está nessa região. Tá? Está abaixo e à esquerda da reta. Depois, a segunda reta. Vou trocar aqui. Primeiro ponto, 0,12. 0,12 está aqui. 0 para x1, 12 para x2. E o segundo ponto, 12, 0. 12 para x1, 0 para x2. Esses dois pontos me dá a reta 2. Tá? Analiso a inequação. Para analisar a inequação, eu vejo maior ou igual a 12. Vou pegar o 0, 0, que é mais simples, e vou testar. Se eu colocar 0 aqui, vai ficar 0 mais 0 vai dar 0. Não é maior ou igual a 12. Então, a origem não pertence à solução. Significa o quê?
para essa reta x2, o semiplano que ela define está à direita e acima, tá? E aí eu sei que a solução está nesse primeiro quadrante. Então, o que eu tenho? Aqui não vai interferir muito, posso tirar, porque está fora da minha região. Eu tenho que essa reta me dão valores abaixo e à esquerda, essa reta me dá valores à direita e acima, quer dizer, reta 1 abaixo à esquerda, reta 2 à direita e acima. Então, a região que sobra como solução é essa região que está sombreada em azul e que define os pontos P, R e Q. Tá? Bom, tenho essas regiões, então, PQ e R. Então, eu poderia fazer, como a gente fez anteriormente, testar os 3 pontos e ver qual deles é a solução. Mas, ao invés disso, eu vou pela reta objetivo. Tá? Eu sei que a minha região solução está definida por PQR, eu vou testar valores de Z. Então, para traçar o valor da função objetivo, escolhi Z igual a 33. A função objetiva é 2x1 mais 3x2 igual a 33. Se escolher 0 para x1, vai ficar 3x2 igual a 33. 3 vezes 11 é 33. Então, o primeiro ponto é 0,11. O segundo ponto, x2 igual a 0. 3 vezes 0 dá 0. Vai ficar 2x1 igual a 33. Passar o 2 dividindo, x1 vai dar 16,5. Aí eu tenho os 2 pontos para traçar a reta que eu estou testando o valor de z, que seria a reta da função objetivo. Aqui está o primeiro ponto, que é 0 para x1, 11 para x2. E aqui dá o segundo ponto, que é 16,5 para x1 e 0 para x2. Tendo esses pontos, traço a reta objetivo. Bom, o que a gente já tinha visto no anterior? Se eu tenho uma reta da função objetivo, todas as outras retas que eu conseguir atribuir no valor a z serão paralelas a ela. E aí, eu tenho que buscar a reta que estará na solução, na região P, Q e R. Então, eu posso pegar a reta que eu encontrei e deslocar. No exemplo anterior, eu deslocava pegando o valor mais próximo da origem dentro da região, porque era minimizar. Aqui é lucro. Lucro, eu estou querendo maximizar. Então, eu vou pegar a reta paralela dentro da região e que esteja mais distante da origem. Por quê? Mais distante da origem significa x1 e x2 maiores, e quando x1 e x2 forem maiores, o z também aumentará. Então, meu lucro aumentará. Tá? Então, deslocando a reta que eu encontrei, da função objetiva, a reta z que está aqui, até cair na região, eu vejo que ela vai encontrar a região em cima da reta 1, porque a reta 1 é paralela a ela. Se encontrar em cima da reta 1, o que pertence à solução é esse segmento PQ. Tá? Então, por esse processo, eu vejo que esse PQ, ele pertence à solução. Significa o quê? Qualquer valor de PQ, qualquer valor desse segmento, será a solução do problema. Tá? É essa a conclusão. E seria a resposta do problema. O que eu vou fazer? Para confirmar isso aí e para calcular o valor do lucro máximo, que no caso aqui seria o Z máximo, eu vou substituir valor.
Podia ser do P, podia ser do Q, ou qualquer valor da reta. Podia ser, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, ele está bem definido, 9 e 4 teria que dar a mesma solução. Se eu pegar esse ponto aqui do segmento 12, 2, vai ter que dar a mesma solução. Qualquer um deles será a solução do problema. Mas eu vou pegar 2, porque eles terão que dar o mesmo valor e confirma o que eu falei. Tá? Então, pegar 2, a solução x1, x2 pertence ao segmento PQ. Aí você pegar o ponto P. O ponto P, ele está aqui. Os valores deles são 6 para x1 e 6 para x2. Então, eu vou pegar a função objetivo, que é 2x1, 3x2. Vou colocar 2 vezes 6, mais 3 vezes 6, vai dar 12 mais 18, igual a 30. O que eu fiz? Você foi rápido demais. O ponto P é 6, 6. A função objetivo está aqui. Então, vai fazer 2 vezes 6, mais 3 vezes 6. O resultado é 30. Pegar um outro ponto. Ponto Q. O ponto Q está aqui. Ele vale 15 para x1, 0 para x2. Se eu pegar a função objetivo, vai ficar 2 vezes 15, mais 3 vezes 0, vai dar 30, que é o Z máximo, que nesse caso é lucro máximo. E poderia fazer isso aí com qualquer outro ponto. Se pegar o que eu tinha dito lá, deixa eu ver um que é bem definido. Esse aqui, esse ponto é 9, tá aqui, 9 e 4. Você faz 2 vezes 9, 18. 3 vezes 4, 12. 18 mais 12, 30. Tá? Bom, então, resumindo. Qualquer ponto desse segmento é solução do problema. Para qualquer um, eu vou ter o lucro máximo. E o lucro máximo é 30. Então, a gente vê que a solução nem sempre é única. No exemplo anterior foi única e nesse exemplo não foi. Bom, agora aí terminou as apresentações, tá? E terminou o vídeo. O que nós faremos agora, vocês têm a lista de exercício, que está no texto que eu enviei para vocês, está no Aluno Online, também está no AVA. Então, o restante da aula é para vocês tirarem dúvidas do vídeo, aquilo que vocês não entenderam, pode perguntar, pode assistir de novo, e se tiver claro o vídeo, aí é fazer exercício. Fez exercício, está com dúvida, me procure. Eu vou estar o tempo inteiro, até o final da aula, que é 21h50, no chat para atendê-los. Vai lá no chat, coloque sua dúvida, faça suas perguntas que eu responderei. E outra coisa, se vocês puderem ir no chat e avaliarem esse vídeo, falar o que teve de bom, o que teve de ruim, para que eu possa melhorar nas próximas vezes, façam isso. É muito importante a participação de vocês. Tá? Eu já tinha enviado também as tabelas de resolução do exercício anterior. Se tiver alguma dúvida em relação aos exercícios anteriores de formulação, pode perguntar também. Mas eu estou lá no chat esperando vocês. Até mais.